Naquela que já foi chamada de maior nação católica do mundo, os números surpreendem. 1 em cada 3 brasileiros acredita em reencarnação. Palavra do Ibope. Talvez isso explique a grande aceitação no Brasil da terapia de vidas passadas. Uma forma polêmica de tratamento em que o paciente regride às supostas encarnações anteriores para descobrir a origem de traumas atuais. A crença na reencarnação é muito anterior a Cristo. É aceita por milhões de budistas e hinduístas, sem falar nas correntes espíritas do Ocidente. Mas este século viu surgir uma tese que vai dar muito o que falar. Jesus conhecia a doutrina da reencarnação e ensinou a seus discípulos que não se vive apenas uma vez. O pesquisador americano Harvey Spencer Lewis, que foi mestre supremo da Ordem Rosa Cruz, conta em seus livros que encontrou evidências de que Jesus teria sido preparado para a sua missão em mosteiros da Índia e templos do Egito. Isso teria acontecido num período da vida do Cristo não relatado pelos evangelhos, entre os 12 e os 30 anos do Messias. Agora, uma escritora americana que chega ao Rio esta semana para a Bienal do Livro aparece com novas teses sobre Jesus. A repórter Ilse Scamparini foi até Montana para conhecê-la. Esta não é só uma paisagem ideal para a meditação, é também um centro produtor de polêmica. A dona destas terras, a escritora Elizabeth Prophet, 58 anos de idade e mais de 50 livros publicados, é uma mulher mística de formação judaico-cristã. A mais nova tese da pesquisadora esotérica está no livro Reencarnação, o elo perdido do cristianismo. O que leva a senhora a defender a ideia de que Jesus Cristo acreditava em reencarnação e até pregava a reencarnação? Porque está na Bíblia, e a Bíblia é a palavra sagrada de Deus. Em que passagens exatamente na Bíblia a senhora encontrou essas revelações? Em primeiro lugar, em Mateus. Elizabeth Prophet oferece como argumento uma conversa de Jesus com seus discípulos sobre a vinda de Elias. Jesus disse: Elias virá e restaurará todas as coisas. A escritora se refere a uma passagem que tem origem nas linhas finais do Antigo Testamento, em que Malaquias anuncia a volta do profeta Elias. Segundo Mateus, Cristo disse sobre João Batista: ele é o Elias que estava para vir. Elizabeth Prophet afirma: João Batista, que anunciou a vinda do Messias e o batizou no Jordão, era a reencarnação do profeta Elias. A Igreja Católica discorda. O padre jesuíta Valdeci da Costa, teólogo formado em Roma, tem outra interpretação para essa passagem. Jesus nunca fala de um aspecto físico, material. Jesus começou a explicar de maneira simbólica que a figura do Elias tinha vindo no vigor, na personalidade de João Batista. A autora continua citando o Novo Testamento. Este é o livro de João. Quando Jesus ia passando, viu um homem que tinha nascido cego. Os discípulos perguntaram a Jesus: quem pecou, ele ou os pais dele, para que tivesse nascido cego? Para a escritora, esta passagem sugere que os apóstolos acreditavam em reencarnação. Como poderia a cegueira deste homem ser fruto do pecado se ele era cego de nascença? O mal teria origem numa vida anterior. Esse conceito do pecado é o conceito exatamente como se fosse um pecado, eu diria, dentro do conceito cristão, teológico, como se fosse o pecado original que Israel, não essa formulação, mas que Israel tinha conhecimento da culpa original entre Adão e Eva. Então, esses conceitos estavam difundidos no meio do povo.
Por que a senhora acha que a crença na reencarnação desapareceu do cristianismo? Foi no 5º Concílio Ecumênico, no ano de 553, por ordem do imperador Justiniano. Ele convocou os bispos, que decidiram que as pessoas não poderiam mais praticar a doutrina da reencarnação. Acho que foi por razões políticas, para centralizar o poder. Deus cria o espírito na união do corpo, do óvulo com o espermatozoide. Não existe seres espirituais vagando pelo espaço. Então, por esse motivo, não pode vir um espírito para entrar no momento que houve a fecundação de um novo ser humano. E é uma outra teoria absurda. Don't be afraid. I am with you every day till the end of time. A escritora esotérica Elizabeth Prophet busca inspiração em todas as fontes religiosas. Ela fundou uma igreja há mais de 20 anos que é uma mistura de todas as crenças e escolheu um dos lugares mais despovoados dos Estados Unidos para instalar a sua comunidade espiritual. O estado de Montana, no oeste americano, bem na fronteira com o Canadá. O que a líder desta igreja ensina, a princípio nos deixa confusos. No templo são muitas as referências religiosas ou esotéricas. Santos católicos, orientais, retratos de alquimistas, espada, cristal, a chama violeta de Saint-Germain. Até a Estátua da Liberdade, símbolo da cidade de Nova York, está no altar como sagrada. Quando eu pergunto como é possível conviver com tantas crenças, Elizabeth Prophet diz que aqui todos são almas maduras, que procuram o lado místico da vida.